Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Estamos sentindo a presença do Senhor neste lugar. É por isso que a gente treme, é por isso que a gente fica meio assim, porque é algo santo, estarmos aqui neste lugar. Mas eu quero agradecer a oportunidade, a irmã Luana, a irmã Ana, a confiança, que Deus abençoe essas mulheres guerreiras, todas as irmãs que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que vocês não estão aqui para me ouvir, mas para ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão louvando, as irmãs intercessora, a irmã Ruth também. E tudo que a irmã Ruth falou, irmãos, tudo que ela falou, vai condizer com a palavra do Senhor nessa tarde. E eu me alegrava enquanto ouvia a irmã Ruth falando. Vamos abrir nossas Bíblias, queridas irmãs, em Isaías capítulo 53, e o versículo 3 da palavra do Senhor. Estou um pouco atacada da garganta, mas eu pedi ao Senhor que nessa tarde não venha ecoar a minha voz, mas a presença e a voz do Espírito Santo. E já podemos sentir essa presença. Isaías capítulo 53, versículo 3 vai dizer assim: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Eu não vou ler o devocional, aqui a irmã já leu, já falou, e exatamente o que o Senhor colocou no meu coração, mas só para nós confirmarmos, o nosso texto da base do nosso devocional de hoje, o dia 12, que está em Salmos 103 e o versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Glória a Deus. E quando eu fui ler este versículo, poderia falar de várias histórias da Bíblia, que conta quando o Senhor sarou, quando o Senhor curou. Me veio à mente a mulher do fluxo de sangue que tocou no Senhor e foi curada. Mas o Senhor apenas não deixou ela ir embora. Por quê? Porque para Deus mais importa que o Senhor curasse o seu espírito, a sua alma, do que o seu corpo físico. Mas o Senhor chamou a ela para dizer: mulher, perdoados estão os teus pecados. O Senhor queria sarar a iniquidade daquela mulher também, para poder também sarar a sua enfermidade. Também me veio à memória a mulher que vivia 18 anos encurvada, não poderia se levantar. A palavra diz que ela vivia possessa por espíritos malignos de enfermidade. E quando o Senhor encontra com aquela mulher, ele diz: perdoado estão os teus pecados, levanta e veja. Aleluia. O Senhor, Ele se importa com a nossa alma em primeiro lugar, para depois operar no nosso corpo físico. Poderia falar dessas duas mulheres, mas o Senhor ecoava em meu coração, dizendo: eu recebi todas as iniquidades
para que hoje vocês estivessem livres, para que hoje vocês estivessem dentro da minha casa. Eu fui feito pecador, para que você pudesse hoje provar do meu amor. Eu recebi sobre mim todas as dores, para que vocês pudessem ser curados e sarados de toda e qualquer enfermidade. Aleluia. E o Senhor colocou este versículo no meu coração, e eu não poderia fugir. Quando o Senhor falava ele no meu coração, fui eu quem recebi as iniquidades que não eram minhas. Eu recebi as enfermidades que não eram minhas. Eu não merecia receber nenhum tipo de condenação, mas eu me entreguei para que hoje vocês pudessem estar aqui sentadas, recebendo, aleluia, a graça do Senhor Jesus. E o devocional vai falar lindamente, dizendo que Deus é amor, incondicionalmente, independente do que eu sou, do que eu faço, Ele continua sendo amor e não vai mudar, porque esse é um atributo de Deus. Ele é amor, Ele nos ama. Incondicionalmente do que nós fizemos ou que faremos, Ele não vai mudar, Ele é amor. E é por isso que Ele mesmo se entregou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber a vida. Ele usou de misericórdia e de graça. E existe uma diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia, ela tira aquilo que era meu por direito, e a graça, ela me dá aquilo que não era o meu direito. Era meu direito morrer, mas a misericórdia do Senhor tirou a morte de mim, e a graça me deu o que eu não merecia, que era a vida. A graça te deu o que você não merecia, que era a vida. Era estar sentada aqui nessa cadeira, nessa tarde, bem bela, bem cheirosa. Você está aí é por causa da graça do Senhor Jesus. Você está aqui nessa tarde, não foi porque você pôde com as suas forças, mas porque a graça dele te alcançou. A misericórdia dele tirou aquilo que o inferno queria imputar em tua vida, a morte espiritual. Mas Ele vai sarar as nossas enfermidades nessa tarde. Ele falava comigo, nessa tarde será uma tarde de cura para minha igreja. Eu quero curar a alma, eu quero curar o físico, eu quero curar o espírito, a mente, o coração de muitas mulheres nessa tarde. Aleluia! E bem certo, irmãs, que nós não merecemos. E isso é algo que me incomoda muitas vezes, algo que é como Paulo diz, Senhor, tira de mim esse espinho. E o Senhor disse, a minha graça te basta. E é uma luta, irmãs, que eu enfrento comigo mesma. Por vezes eu me sinto abatida, entristecida, não é com fulano, ciclano, mas eu tenho uma luta interna dentro de mim, comigo mesma. Que por vezes eu me sinto indigna daquilo que o Senhor faz na minha vida. Por vezes eu digo, Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou nada, eu me sinto nada. E aquilo vai me causando uma tristeza, uma angústia. E bem certo que nós devemos ser, irmãs, cada vez mais dependente e humilde na presença do Senhor. Mas enquanto isso não nos impedir de fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Quando isso começar a acontecer, não é porque você está sendo humilde, mas é um ataque que o inimigo quer colocar em nossas vidas para nos impedir de fazer a obra do Senhor, para nos impedir de fazer aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, porque nós começamos a nos sentir incapazes, sem condição nenhuma. Bem certo que não somos, mas a nossa condição, a nossa capacidade de estar aqui de pé hoje de tarde, não depende de mim, mas é porque Ele faz e fará na nossa vida. E quando isso acontece, irmãs, nós nos esquecemos que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós nos esquecemos, irmãs,
que realmente nós não podemos nada, mas nós começamos a duvidar do poder de Deus na nossa vida. E o inimigo, ele se aproveita muito. Quem de nós já não ouviu, muitas vezes diretamente e indiretamente, né? Às vezes até pessoas falam, mas eu não sei se tu é capaz, eu não sei se tu consegue. E isso vai abalando a nossa vida, até mesmo a nossa moral espiritual. Mas aí que entra o perigo, porque nós começamos a achar que é nós que fizemos, mas não é nós que fizemos nada, é tudo graça do Senhor na nossa vida. É tudo graça dele na nossa vida. Então, essa é uma das estratégias que o inimigo usa muito para atingir a nossa vida. Mas o Senhor vai nos mostrar nessa tarde qual foi o poder, qual foi a graça, o tamanho do amor dele, para que eu e você hoje nos sentíssemos capazes de fazer aquilo que ele confiou em nossa vida. Não porque nós somos, mas porque ele é. E baseado nesse estudo, eu estava estudando um livro de um médico cirurgião, um médico francês, chamado Pierre Barbat. Ele é um cirurgião e ele foi o médico que mais estudou o que Jesus Cristo passou no período da crucificação. Desde o momento em que ele estava no Monte das Oliveiras, passando aquela agonia em que ele sabia que tinha chegado o seu momento, até o momento do sepultamento de Jesus. E esse médico, ele vai detalhar cada detalhe das dores de Jesus que ele passou por nós. Irmã, a tua iniquidade não foi sarada apenas com mar de rosa. A tua iniquidade foi sarada com sangue precioso na cruz do Calvário. A tua enfermidade não foi sarada apenas com sorrisos e aplausos. Mas o nosso Deus, ele foi moído para que nós pudéssemos receber a vida. E esse médico, ele vai contar que no momento em que o Senhor estava no Monte das Oliveiras, em que ele subiu com seus discípulos após a última Santa Ceia, em que ele reparte para os seus discípulos, e ele vai até lá para se preparar, porque ele sabia o momento que chegava. Ele foi se preparar espiritualmente, seja da qual forma for, ele foi aos pés do Senhor para se preparar. E ali esse médico vai dizer que, como diz a Bíblia, o Senhor, ele foi tomado de uma tão grande angústia, uma tão grande preocupação, um nervosismo tão grande, irmãs, que aconteceu um fenômeno chamado hemadrose. Eu apontei para não esquecer, não sou muito dos enigmas medicinais. E aconteceu esse fenômeno na vida do Senhor, aonde o sangue foi o sangue misturou com o seu suor, e quando chegou à superfície que misturou com o ar, ele derramava gotas de sangue sobre si, sobre o chão. De tão grande dor e angústia que ele começou a sentir, de tão grande sofrimento que ele sabia que ele sentiria quando chegasse a sua hora. E a Bíblia vai dizer, como as irmãs bem sabem, que quando chega Judas, ele dá um beijo na face do Senhor, para demonstrar que era aquele homem que os soldados deveriam prender. Eles levam Jesus para os anciões da sinagoga, que queriam o julgamento, que queriam a morte do nosso Jesus Cristo. E ali ele fica toda noite nas mãos daquele servo. E a Bíblia vai dizer que ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado, ele foi judiado por aqueles homens que zombavam dele moralmente, dizendo: vês quem é? Profetiza quem te bate. És tu o filho de Deus, o rei dos judeus? Ali ele sofreu nas mãos daquele servo. Quando chega pela parte da manhã, a Bíblia vai dizer que eles começam a interrogar a Jesus, querendo que Jesus blasfemasse, dizendo o que eles queriam, que para eles era uma blasfêmia ele dizer que ele realmente era o Deus, ele era o Filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele ficou calado, ele não respondeu nada. A Bíblia vai dizer que ele dizia: tu dizes que eu sou. E como eles não conseguem
nada daquilo que eles queriam, eles mandam Jesus para Pilatos para julgar. Pilatos não vê nada de errado naquele homem, manda para Herodes. Herodes não vê nada de errado em Jesus, manda de volta para Pilatos. E ali Pilatos vê que não vai conseguir contornar aquela situação, porque o povo estava rebeliado, eles queriam ver o sofrimento e a morte do nosso amado querido Jesus. Então Pilatos vai entregar à multidão, e a multidão diz: crucifica-o e solte Barrabás. Crucifica Jesus, o homem inocente que curava, e solte Barrabás, que era um homicida, foi preso por ser homicida. E a Bíblia vai dizer que ali então Pilatos teve que fazer a vontade da multidão. Levaram ele para ser açoitado, levaram ele para ser crucificado. Ele sofreu açoites, como os irmãos bem sabem. E esse médico, ele vai dizer que quando o Senhor foi amarrado às suas mãos para ser chicoteado, ali começa o sofrimento de Jesus, porque quando ele estava sangrando, o seu suor estava se misturando com o sangue, a sua carne estava tão sensível, que sentia tanta dor, que é como se... Qual das irmãs já não sentiram uma câimbra muito forte? Aquela câimbra assim que a gente não consegue se mexer de tanta dor. Eram essas as dores que o Senhor Jesus sentia continuamente. E quando eles amarram Jesus, a Bíblia esse médico vai dizer que ali começa a morte por asfixiação, porque quando eles erguem as mãos, a pessoa não consegue respirar direito. E ali eles começam a chicotear o nosso mestre. Vai dizer que na ponta daquele chicote tinha chumbo e tinha pedaços de osso de carneiro, para que quando o chumbo batesse na pele de Jesus, ficasse cravado aquele pedaço de osso, e quando ele voltasse, arrancasse os pedaços da carne do meu e do teu querido Salvador. E ali vai dizer, esse médico vai contar que aquele foi o momento em que ele mais perdeu seu sangue, porque muitos pedaços da sua carne foram tirados. O seu sangue corria, o seu sangue vertia, o seu sangue foi derramado, e ele sentia inúmeras contrações de dores, mas ele ficou quietinho para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui sentadas. Ele não abriu a sua boca. E a Bíblia vai dizer que ele foi chicoteado e ele foi levado para a cruz do Calvário. E como ele estava muito debilitado, muito fraco, ele não conseguiu chegar até um lugar onde era chamado Calvário, aonde ele seria crucificado. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens então pegam um homem chamado Simão Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Tamanha era a fraqueza do nosso querido Jesus. Tamanha era as dores que ele sentia, que ele não conseguiu carregar a sua cruz até o final. Porque esse estudioso, ele vai falar que quando Jesus caía, a Bíblia vai dizer que ele caiu por 3 vezes. Quando ele caía, aquela cruz caía sobre Jesus. E aquela cruz já vinha arrastando todos os seus pedaços que estavam dilacerados. E a Bíblia vai dizer que ele foi coroaram ele com uma coroa de espinho, mas pelo estudo ele vai dizer que não é uma coroa normal, como a gente vê naquelas imagens, uma coroa no formato de uma aliança. Ele vai dizer que antigamente eles usavam uma coroa no formato de um gorro, no formato de um chapéu. Eles teceram uma coroa no formato de um chapéu para colocar na cabeça do meu e do teu querido Jesus. E eles colocaram a pauladas aquele gorro de espinhos, e a sua carne foi perfurada e o seu sangue escorria. E nesse momento em que eu estava estudando isso, eu me lembrei de uma vez que o meu menininho, ele bateu a cabeça e cortou. E quando ele cortou, saiu muito sangue. Eu saí desesperada para levar ele para o hospital, porque o seu rosto banhou em sangue. E a minha mãe disse, experiente, mãe de 6 filhos, ela disse: filha, não te preocupa, foi só um piquezinho de nada.
Mas eu disse, não tem como, a cabeça dele abriu, era tamanho sangue que vertia. A cabeça está aberta de tanto sangue. E passados dias que cicatrizou, era um ferimento de nada, irmãs. Mas aquilo foi suficiente para sair sangue demais. E você imagina o nosso Jesus que perfuraram todo o seu couro cabeludo com espinhos. Aleluia. Aleluia. Essa foi a coroa que deram para Jesus. E muitas vezes, irmãs, o Senhor colocou isso no meu coração agora. Muitas vezes nós nos preocupamos, porque nós não somos coroadas como gostaríamos de ser aqui na terra. Muitas vezes nós nos entristecemos, porque nós não somos valorizadas como gostaríamos de ser aqui na terra. Não somos vistas como gostaríamos de ser aqui na terra. Não somos tratadas como gostaríamos de ser aqui na terra. Mas eu quero te dizer que o meu e o teu Jesus não merecia, ele merecia uma coroa de ouro, de puros cristais, de puros rubis, mas colocaram uma coroa de espinho para perfurar a sua cabeça. Então quem sou eu e você para querer algo melhor que o meu Jesus? Quem somos nós para querer exigir algo aqui nessa terra melhor do que o meu e o teu Jesus? Mas seja grata nessa tarde. Seja grata pelo amor dele para com a tua vida. Levaram Jesus para a cruz. Chegaram lá no Calvário, onde a Bíblia diz que se chama caveira, aonde é um lugar de morte, de destruição. Como os irmãos bem sabem, Jesus entregou seu espírito ao meio-dia. Por volta do meio-dia, se não me engano, se não me falha a memória. Entregou o seu espírito, morreu, ele se entregou por nós. Ali todos viram que realmente ele era Jesus Cristo Nazareno, quem ele dizia ser. E quando desceram ele da cruz do Calvário, levaram ele para ser embalsamado, para ser enrolado em panos, para no outro dia no terceiro dia as mulheres embalsamarem seu corpo. Levaram ele. E ele foi posto naquele lugar. Mas ainda bem que nessa tarde eu quero te dar uma esperança, que quando pelo terceiro dia as mulheres foram lavar, foram perfumar o seu corpo, não encontraram ninguém. O túmulo de Jesus estava vazio. O túmulo de Jesus estava vazio. Mostrando para todos quem realmente ele dizia que era. E a Bíblia vai dizer que ele anda, percorre a terra por mais alguns dias. Ele se apresenta para os seus discípulos mostrando as suas mãos perfuradas, para que eles pudessem crer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está mudando um pouco o roteiro aqui nessa tarde, irmão. Fique em oração. Eu creio que o Senhor tem algo a fazer neste lugar. O Senhor está mudando um pouco o meu roteiro nessa tarde. Mas ele falou para mim que nessa tarde ele iria curar enfermidades e iniquidades. Que nessa tarde nós iríamos sair diferente deste lugar. Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele foi ascenso ao céu, para que todos nós pudéssemos ser livres, para que todos nós pudéssemos receber a salvação. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, vai dizer assim. Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 23 vai dizer assim: E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu fiquei me perguntando, Senhor, porque o Senhor está querendo falar, trabalhando muito com iniquidade. E eu fui pesquisar o que significa iniquidade. Iniquidade significa culpa, pecado e transgressão. A iniquidade, ela se decorre quando o ser humano, ele começa a pecar tanto, que para ele já é normal. Aquele pecado já é costume. Aquele pecado já se tornou iniquidade na sua vida. Ele já se acostumou com aquele pecado. E a Bíblia vai dizer que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É as minhas e as tuas iniquidades. E o que eu quero te dizer nessa tarde com esta palavra? Que você tem sim alguém poderoso do teu lado, que você pode sim fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Que você pode sim buscar pela cura da tua alma, do teu físico, porque tem alguém que já morreu, alguém que ressuscitou e alguém que está vivo hoje aqui nessa tarde para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos para Ele. Receba nessa tarde o amor do Senhor na tua vida. Receba nessa tarde o abraço do Senhor na tua vida. Seja curada, seja amada pelo Senhor, seja reconhecida por Ele. Não se sinta ninguém. Não deixe o inimigo dizer para você quem você é, mas diga para ele: para trás de mim, Satanás, eu sou amada do Senhor, eu sou princesa do Senhor, eu sou curada pelo Senhor, e nada poderá me impedir de receber o amor de Jesus. E o Senhor me trouxe à memória que esses dias eu contei para as irmãs do círculo. Eu tive um sonho, irmãs, Deus fala muito comigo através de sonhos, e nesse sonho foi um alerta do Senhor, porque nesse sonho eu estava travando uma batalha espiritual e eu perdi essa batalha, e quando eu perdi essa batalha, eu me envergonhei demais e fiquei num canto prostrada, frustrada, mas quando eu estava ali, querendo desistir, eu vi uma multidão passando na minha frente que estavam a caminho de Jesus, no sonho. E eu pensei, eu vou ir junto com eles, não vou ficar aqui parada. E quando eu estava caminhando com eles, eu cheguei num lugar onde era um trem. Naquele trem tinha muitas pessoas. E quando eu entrei naquele trem, eu pensei comigo, eu vou falar para Jesus que eu consegui chegar, que eu não fiquei parada lá prostrada. E eu fiquei muito feliz porque eu ia conseguir falar para Jesus que eu tinha conseguido chegar. E quando, irmãs, eu vejo Jesus naquele trem, era como se eu visse o amor em pessoa. Eu sei que o amor é um sentimento, o sentimento não pode tocar, mas naquele sonho o amor era palpável, o amor era tocável. Naquele sonho o amor, ele era o próprio Jesus em pessoa, em que pude abraçar. E quando eu abracei Jesus, eu não tinha mais vergonha de nada, mas eu só sabia chorar e sentir aquele amor dentro do meu coração. E é por isso que eu tenho batalhado. Eu digo: Senhor, eu não vou ficar nessa terra, porque tudo que eu mais quero é sentir aquele abraço novamente, é ter aquele abraço novamente do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que era o meu próprio Jesus que estava no meu sonho, irmãs. Ele é amor, Ele te ama. E essa mensagem eu te trouxe para te provar o quão amada você é. Essa mensagem eu te trouxe para te mostrar que o inferno não tem poder e não tem controle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas a prova do teu amor está aqui nesta mensagem. Convido as irmãs a se colocarem em pé. Se os irmãos quiserem louvar. A prova que você é amada, que você é valorizada, está aqui nessa mensagem. É para isso que Ele te trouxe nessa tarde.
E se porventura você diz assim: mas irmã Thailise, eu não tenho nada de errado, não tenho nenhum pecado, não tenho nada que ser perdoada. Amém, glória a Deus. Mas existem pessoas aqui que estão enfermas fisicamente porque não conseguem ser liberadas dessa iniquidade que está na sua alma. Mas nessa noite o Senhor Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai curar e sarar todas as tuas enfermidades e as tuas iniquidades. Ele vai lançar no mar do esquecimento nessa tarde. Receba sobre a tua mente, receba sobre o teu coração. Aleluia, receba o perdão do Senhor sobre a tua vida. Sua glória. Quem quer oração nessa tarde, passe na frente. O Senhor quer te curar a tua alma. O Senhor quer curar o teu físico. O Senhor quer curar as tuas emoções nessa tarde. O Senhor tem cura para mim e para você. Não saia da mesma maneira, porque a unção da cura do Senhor está aqui neste lugar. Receba graça, receba perdão pela tua iniquidade. Receba cura para a tua ferida nessa tarde. Oh, aleluia. O oceano, Ele tem cura. O sofrimento dele ainda está de pé. não há estrela, Ainda é validado. O sangue dele ainda corre pelas as andorinhas. O sangue dele está correndo por mim, por você nessa tarde. Isso não for amor. O sangue dele está vertendo nessa tarde pela minha e pela tua vida. Não é real. Receba o toque das mãos furadas. O homem das mãos furadas está passando em nosso meio nessa tarde. Aleluia. Não for amor. O homem das mãos furadas está aqui. Na morte, Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. o ladrão. Mas essa culpa deixa hoje no Calvário. Deixa essa culpa hoje aqui aos pés da cruz. Deixa esse sofrimento aos pés da cruz nessa tarde. Saia livre, saia liberto, saia curado, saia renovado nessa tarde. Arabagaçura, por amor. O oceano, o Senhor tem cura para você. Sinta o amor dele nessa tarde. não há estrela. Sinta o amor dele, receba o amor dele por você. As andorinhas não Em voam nome de mais. Jesus, receba o amor, receba a graça, receba a misericórdia. Receba nessa tarde. O homem das mãos furadas está passando em nosso meio. Receba, receba, receba. Sinta o amor dele sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sinta o cuidado dele sobre os teus nessa tarde. Sinta as mãos do Senhor cuidando da tua vida, cuidando da tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta o amor dele sobre você. Sinta o amor dele sobre a tua vida. Sinta que nessa tarde você foi trazida pelo amor incondicional à tua vida, à tua casa, à tua família, pelos planos, projetos que ele tem com você. Sinta que nessa tarde não existe nada do que temer, porque ele já sofreu todas as tuas dores, ele já sofreu todas as tuas iniquidades, e hoje ele te dá a graça, o amor, ele te dá a unção do Espírito
Santo. tudo perde o Em nome de valor. Jesus.